Olá, seja bem-vindo ao Integração 2020. Este vídeo especificamente é o treinamento de comunicação. E eu, juntamente com a equipe que estará falando com vocês daqui a pouquinho, estamos felizes porque você aí está dedicando teu tempo, teu talento e talvez até teus recursos para servir na obra de Deus durante este ano. Por isso, preparamos este treinamento para contribuir contigo, passando algumas informações, dicas que vão te ajudar a desempenhar o teu trabalho da melhor forma possível aí na tua igreja durante este ano. Como vai funcionar o treinamento? Eu dividi em 3 partes. Nessa primeira parte, eu vou estar falando para vocês sobre as funções do comunicador. Daqui a pouquinho a Jaque estará falando com vocês também, e ela vai abordar um tema bem importante, como dar um anúncio na igreja. E finalmente, o Bruno, ele estará passando para vocês algumas dicas práticas de como produzir materiais gráficos da maneira mais fácil possível. Tão fácil que você vai conseguir fazer até com o teu próprio celular. Todo esse material que eu vou falar agora, e os colegas vão falar daqui a pouquinho também, você encontra no Manual de Comunicação para Grupos e para a Igreja. Como eu faço para conseguir esse material? A gente já disponibilizou para seu pastor, então provavelmente você vai, depois dessa palestra, você pode conseguir com ele aí no pendrive e levar para casa. A gente disponibilizou em formato PDF. Se por um acaso não estiver aí, você pode acessar adventistas.org e você pode fazer download do link também. O arquivo bem pequenininho, você pode baixar no teu próprio celular. Na tela está também o link completo. Se você quiser dar uma pausa e copiar aí a descrição, você pode ir direto já para baixar esse material. Vamos lá. Quando você vê essa palavra que está aqui na tela, comunicação, o que você pensa? Você sabe qual o significado dessa palavra? Vamos diretamente para a prática. O que significa comunicação? Partilhar, tornar comum a todos e transmitir. Se a gente for aplicar isso para o comunicador, o que significaria transmitir? Qual seria o objetivo do comunicador? É utilizar os meios de comunicação disponíveis, e aí está novamente a palavra, para transmitir ao mundo o Evangelho. Então, se a gente aplicar o conceito da palavra comunicação ao nosso trabalho, é basicamente isso. Fazer o que você puder, com as ferramentas que você tiver aí na tua igreja, o possível para transmitir o Evangelho às pessoas. Tanto para teu público interno, que são teus membros, ou para teu público externo aí, que é a comunidade, as pessoas que moram perto aí da tua igreja. Eu volto a dar ênfase. Precisamos transmitir. Esse é o nosso objetivo como comunicador. Talvez, se não ficou claro ainda o que significa transmitir, levar o evangelho, vamos tentar comparar o nosso trabalho ao de um repórter. O que faz um repórter? O repórter, basicamente, ele vai atrás da informação. Ele levanta dados, ele recorre às fontes. Quando não consegue os dados de uma forma, ele vai atrás de pessoas, vai atrás de documentos, ele vai atrás de publicações, instituições, e depois que conseguiu aquelas informações que ele precisava, ele vê se isso daí é verdade, e depois então ele retransmite isso no local e no momento oportuno. Em outras palavras, você que é comunicador, teu trabalho é basicamente bem parecido ao que um repórter faz. Você precisa ir atrás das fontes, precisa ir atrás dos dados, precisa ir atrás das pessoas para conseguir essa informação. O comunicador ele não fica de braços cruzados. Você tem que correr, ir atrás, entrar em contato com um, com o outro. Do mesmo jeito que o repórter, ele corre atrás da notícia. E você vê na televisão como eles estão sempre correndo com o microfone daqui para lá. Você precisa correr atrás da notícia na tua igreja, atrás dos dados, atrás das informações, para depois, tendo esse material, assim como o repórter faz, vai verificar se isso é verdade, se tem consistência, e aí você vai repassar isso para a igreja lá no sábado de manhã ou no momento que seja mais oportuno. Então, resumindo essa parte, o teu trabalho é transmitir. Assim como o repórter faz, você precisa fazer também, transmitir informação
para a tua igreja. Vamos em frente. O manual ele traz algumas funções que você precisa desenvolver. O que a gente precisa fazer? Primeira coisa que você pode fazer durante esse ano é relacionar-se com as mídias da igreja. Todo e qualquer fato que julgar de interesse da igreja deve ser compartilhado em diversas áreas no contexto regional ou nacional. Em outras palavras, você precisa se relacionar com as mídias da tua igreja. Qual que é o contato mais próximo que você tem? É a Associação Maranhense, o Departamento de Comunicação do teu campo. Então você pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com a jornalista, o pessoal de arte, de produção, se você precisar de informação ou precisar passar alguma coisa. Vou dar um outro exemplo. Aqui na nossa região, o Caleb é bem forte. Vamos imaginar uma situação que sempre está acontecendo, mas que é bem interessante. Lá no mês de julho, ou no mês que se fez o Caleb na tua igreja, vocês detectaram que uma família perdeu a sua casa, ou por uma enchente, ou por alguma outra coisa, e os jovens se juntaram e eles foram lá e reconstruíram a casa, deram uns móveis, deram alimentação, deram toda assistência para aquela família. Essa é uma notícia que ela transcende até o distrito, ela transcende aquela localidade onde você está. Uma notícia tão bacana que é bom você passar para a gente. Porque a gente pode pegar essa notícia e pode veicular nas nossas redes sociais, pode passar para a ASN, que é da divisão, a gente pode mandar para a revista Adventista e a gente pode fazer uma matéria que passe na televisão, na TV Novo Tempo ou na rede de rádio também. Então, a função do comunicador, vendo essa parte aqui, a função do comunicador é você se relacionar com a gente também, ter esse contato, ter essa ponte. Então, você detectou uma coisa importante, que transcende até o distrito, pode passar para a gente, para que a gente possa divulgar esse material para outros campos, para todo o Brasil também. Lembrando que para isso, você, líder de comunicação, precisa conhecer os nossos canais oficiais de comunicação aqui no Maranhão. O primeiro deles é o site institucional da Igreja Adventista aqui no Maranhão, que é o ama.adventistas.org. Então, se você não conhece ainda, entra lá. Lembrando, esse site nosso, ele é linkado com o da divisão. Então, todo o material que você precisa, e você pode estar vendo aí na tela, tem uma aba departamento, você pode entrar em departamento jovens, por exemplo, precisa sermonário, precisa cartazes, o que você precisar está aí. Então, nosso site da associação é linkado com o da divisão, então todo o material você pode estar baixando aí no adventistas.org ou ama.adventistas. Isso é interessante você até passar no sábado de manhã, lá na hora dos anúncios, você passa isso para a tua igreja. Lembrando também que a gente está presente nas redes sociais, Adventistas MA. Entra lá, curte a nossa página, avisa lá na tua igreja, no sábado de manhã também, para que as pessoas possam estar acessando a página, ficando por dentro. Você está vendo na tela aí, essa é a nossa página dos Adventistas aqui no Maranhão. Seguindo em frente, Instagram, Adventistas Maranhão. Segue a gente, mostra também no sábado de manhã lá na hora dos anúncios, passa para a tua igreja, para que a igreja conheça esse canal e eles possam acompanhar também as nossas redes sociais. Muito bem, vamos para um outro ponto que o coordenador de comunicação, o líder de comunicação deve fazer na sua igreja. Está na tela e diz o seguinte: controlar e arquivar as informações sobre a igreja. Materiais de assuntos de interesse da igreja devem ser arquivados como forma de preservação da história. Então você pode estar se perguntando agora, mas pastor, isso não é função da secretária? Bom, a secretária faz uma parte desse trabalho, mas você como comunicador, você pode ir além disso. Você pode estar arquivando a história da tua igreja de diferentes formas. Como? Uma forma é a seguinte: alguma notícia que apareceu na mídia social, aí nos sites da região, da tua igreja, algum jornal, alguma coisa assim, você pode pegar isso, fazer uma captura de tela, imprimir e guardar, ou guardar na nuvem. Se aparecer alguma notícia no jornal local, em algum jornal,
Você pode também pegar isso, fazer o recorte e ir guardando. Se aparecer alguma matéria na televisão, você grava esse material e guarda. Então você vai preservando a história da tua igreja através desse tipo de materiais que você vai guardando. Outra forma, e vou dar mais destaque nisso, é você guardando as fotos e vídeos da tua igreja. Para isso eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que o grupo aí onde você está começando esse ano. Tem 5, 6 pessoas, vocês se reúnem na casa de um irmão e vai acontecendo o programa, Daqui a um ano esse grupo está crescendo, compraram um terreninho, começaram a construir uma coisa bem pequenininha, mas o grupo vai crescendo. Daqui a 3, 4 anos o grupo cresceu, tem umas 50, 70 pessoas, já construíram uma igreja bem maior. Daqui a 6 anos a igreja está inaugurando. Ok, vamos fazer o vídeo, vamos fazer comemoração, a festa de inauguração. Onde está todo esse material? Se você desde o começo, lá quando era um grupinho na casa daquela pessoa, depois compraram o terreno, se você foi fotografando, fazendo o vídeo e guardando esse material, depois de 5, 6 anos, quando for fazer a inauguração, você tem todo esse material para fazer um vídeo bem bonito, um vídeo que lembre a história da tua igreja, com fotos, com imagens. Você vai poder contar o que aconteceu aí na tua igreja. O que acontece é que a gente não tem esse cuidado. A gente não guarda as fotos, não guarda os vídeos e acaba se perdendo, e às vezes a gente precisa e não tem nenhum tipo de informação desse. Então você que é líder de comunicação, guarde as fotos, guarde esses vídeos de forma organizada para que você possa ter a história da igreja em fotos e em vídeos também. Mas pastor, como que eu guardo isso? Logicamente você pode guardar com computador, pode guardar no HD. Se não tiver dinheiro, tem muitas igrejas que são bem simples na nossa região. Não tem computador, não tem nada disso. Tem serviços que são de graça. Abre lá uma conta na Google, cria uma conta, você vai ter o Drive, onde você pode colocar um monte de informação lá. Ele vai te dar acesso ao YouTube, você pode carregar todos os vídeos da igreja lá também. Não precisa você publicar, se não forem coisas para o público externo. Pode deixar lá em privado, né? E pode guardar as fotos no aplicativo de gerenciamento do Google, vai guardar tudo lá. Então não precisa gastar um centavo e você vai ter tudo organizado lá. Eu vou dar um exemplo rapidinho, eu estou demorando mais nesse ponto porque é muito importante você guardar a história da tua igreja em fotos e em vídeos. Eu vou dar um exemplo de como a gente guarda algumas coisas aqui na tela. O HD se chama ProMais 20 TB, né? Ele tem essa capacidade. Na segunda janelinha, você pode ver que tem várias coisas dentro desse HD aqui. Essa pasta de cima são das matérias prontas já, dos documentários prontos. Essa de baixo é o material bruto, aquilo que a gente filmou e usou uma parte e outra fica arquivado. Olha na seguinte janela aqui, você pode ver que está tudo organizado, na realidade, por pasta. Tem a FAM, AMA, ASA, Associação Ministerial e assim por diante. Lá mais para o centro você vê os ministérios da criança, da família e por aí vai. Então a gente tem todas as pastas organizadas de cada departamento. Na seguinte janela, a gente vai entrar na pasta dos jovens e a gente vê que tem tudo organizado por data e por evento. Eu vou lá para baixo, no dia 27 de 2019, diz Caleb Ribamar. Eu entro nessa pasta e você pode ver que naquele dia a gente filmou com 3 tipos de câmeras. E aí você vê na tela, um DX, tem aéreas e C200. E eu estou procurando uma imagem especificamente que me mostre a mão que os Calebs fizeram aí em 2019. Então eu entro aí na pasta aéreas, como você está vendo, e eu tenho uma opção com várias imagens. No caso eu escolhi a primeira, já está numeradinha, já está selecionado bem bonitinho. Então, por que eu estou mostrando isso? Isso é uma forma como você pode organizar as tuas fotos, se você tiver um HD, alguma coisa de armazenamento. Logicamente, existem muitas formas de organizar. Essa é uma forma que a gente utiliza aqui, um exemplo para você ter aí, mas você pode fazer isso na nuvem. Pode organizar lá, fazer as pastinhas também e organizar bem bonitinho. Ou deixar que o Google Fotos aí faça a sua organização. Muito bem, então resumindo essa parte, você é responsável por guardar toda a parte de história, de vídeo, fotos e assim por diante da tua igreja. A função também do líder de comunicação. Vamos em frente? É função do departamento de comunicação também organizar a rede de contatos da igreja local. Em outras palavras, pegue os contatos dos irmãos no teu celular.
Se não tiver tempo, não tiver paciência, eu acho que a secretária da tua igreja já deve ter todos os contatos no celular dela. Vai lá, faz uma cópia desses contatos e arquiva isso no teu celular. Por quê? Porque você precisa falar com os irmãos, você precisa falar com teus líderes e você precisa falar diretamente com o teu pastor. E se alguém precisar, você tem o contato deles também. Seguindo, é função da comunicação também editar o boletim para entregar no sábado de manhã. A gente não vai entrar em detalhes de como fazer, que software utilizar, não é o objetivo da palestra nesse momento, mas rapidamente a gente vai ver o que a gente pode colocar nesse boletim. Então você pode colocar informações a respeito da liturgia, programas da igreja, notícias, colunas sobre saúde, você pode falar um pouco de educação também, você pode colocar alguma coluna de doutrinas, você pode ter até um espaço, isso diz o manual, você pode ter até um espaço para publicidade de alguma empresa, ou produto, ou serviço de algum membro aí da tua igreja. Então você pode fazer tudo isso no boletim de comunicação para entregar no sábado de manhã. Se você não tiver recursos, eu vou dar uma dica aqui. Aí na tela você tem um QR Code. Você pode ir na internet, tem serviços que são de graça, pesquisa um pouquinho, bem fácil, e você pode fazer com isso o teu boletim. Ou seja, você faz tudo lá no celular, e em vez de imprimir o físico, coloca lá o teu boletim nesse serviço de graça. Quando o irmão chega no sábado na igreja, você fica lá na recepção, ou a recepcionista fica lá com um papelzinho, ou coloca no mural, pode imprimir esse código aqui, imprimir lá. O irmão chegou, passou o celular e ele já tem o boletim aí no seu celular sem custo nenhum. Então olha como a tecnologia pode ajudar a gente, pode ajudar você aí na tua igreja. Uma ideia bem bacana, eu já vi igrejas fazendo isso, você pode fazer também na tua igreja. Seguindo em frente, é função do diretor de comunicação também desenvolver e explorar outros meios de comunicação. Existem vários meios que podem ser explorados para ajudar a comunicação da igreja. Exemplo, redes sociais e sites. Aqui vou abrir um parênteses. Você, como líder de comunicação, tem que detectar se a tua igreja está inserida na internet. Não adianta de nada você criar uma página no Facebook, fazer um site corporativo, você criar YouTube e por aí vai afora, se os membros da tua igreja não navegam na internet, não têm costume de consumir esse tipo de informação. Então faça uma pesquisa na tua igreja. O pessoal está todo mundo no Facebook, ok, vou abrir uma página para passar conteúdo e assim por diante. Agora, se ninguém acessa, ninguém tem celular, e algumas regiões, por incrível que pareça ainda aqui na nossa região, ainda não tem muito sinal bom de internet, assim por diante. Então, para que você vai fazer um site na internet se ninguém tem acesso? Então veja a realidade da sua igreja, e aí você pode estar fazendo ou não outros tipos de meios para alcançar a tua igreja. Lembrando dos tradicionais, murais, cartaz e o boca a boca, né? A tua igreja precisa ter um mural lá atrás, na igreja, bonitinho, para colocar o cartaz do projeto do mês, colocar mais informações. O que não for falado lá na hora dos anúncios, você coloca lá no cartaz também. Já que vai falar um pouquinho mais desse tema, mas só abrindo esse parênteses, você precisa ter um mural lá na tua igreja também. E o comunicador, como está aqui, você como comunicador precisa estar organizando esse material. Seguindo em frente, o comunicador também precisa participar das estratégias de comunicação. Todo e qualquer evento da igreja contará certamente com a participação da comunicação. E vou explicar esse ponto aqui. O que significa isso? O manual da igreja diz que o líder de comunicação ele tem que participar da comissão da igreja local. Por que isso? Te pergunto, como você vai ficar sabendo dos programas da igreja se você não participa da comissão? Como você vai ajudar? Aqui o manual diz, tem que ajudar nas estratégias, vai acontecer o acampamento, vai acontecer tal coisa, você tem que ajudar com a estratégia de comunicação para divulgar. Como você vai ajudar a igreja se você não vai para a comissão? Você vai ficar por fora, não vai saber o que vai acontecer. Então, líder de comunicação, você precisa participar da comissão da tua igreja local. É lá onde acontecem, onde se criam os projetos, onde nascem as ideias, e você precisa estar lá dentro também para contribuir
com esse ponto. Então, participar das estratégias de comunicação aí da tua igreja, participando da comissão da igreja local. Seguindo, a gente encontra no manual também que você precisa coletar as informações necessárias. O que você precisa fazer? Durante a semana, você tem que correr atrás de informação. Lembra que a gente falou agora há pouco, lá no início, que o comunicador é como um repórter? É isso mesmo. Você tem que correr atrás de informação, ligar para o irmão, ir atrás da pessoa que está organizando o evento, para você ter toda essa informação para poder passar no sábado. Então, quem corre atrás é você. Logicamente, você pode criar suas estratégias. Até tal dia me passa informação, ou faz um grupo de WhatsApp, assim por diante. Você cria a estratégia, mas você é responsável de conseguir esse material para passar adiante a informação para a igreja. Próximo ponto, estabelecer as equipes de recepcionistas e operadores de som e imagem da igreja. Você percebe que o manual de comunicação diz que é a função do comunicador coordenar a equipe de recepção, também de som e de imagem. É comum na nossa região ver o Ministério da Mulher coordenando esses departamentos. Então, eu quero falar para você que não é para ir lá agora e bater de frente, não, a partir de agora eu vou coordenar esse ministério. Não é isso que a gente está pedindo. A gente até colocou no slide aí uma observação, né? Vamos respeitar os procedimentos locais da igreja. Mas então, o que você pode fazer para ajudar a recepção na tua igreja? Você costuma assistir TV Novo Tempo e você percebe que os oradores lá na televisão, um exemplo aqui, o pastor Luiz Gonçalves, ele costuma convidar as pessoas a irem até uma igreja. Então imagine a seguinte situação, uma pessoa estava assistindo a televisão, se sentiu tocada pelo Espírito Santo, o pastor Luiz Gonçalves falou, olha, vai lá e procura uma igreja. Essa pessoa então, ela vai e começa a procurar uma igreja lá no bairro, na cidade dela. Aí ela acha a tua igreja e chega lá tímida, meio com medo para entrar na igreja, mas Deus falou no coração dela e ela está determinada a entrar na tua igreja. E aí a pessoa chega para a recepcionista e fala o seguinte, essa é a igreja do pastor Luiz Gonçalves? E a recepcionista olha meio assim, não entendendo a situação, fala, não, essa igreja aqui é do pastor Felipe, inclusive ele nem está aqui. Aí a visita fica assim meio desconcertada, tá bom, obrigado, vai embora. O que aconteceu aqui? Aconteceu um erro na comunicação. A pessoa foi convidada pela TV Novo Tempo, o pastor fez o convite, ele da nossa igreja, o pastor Luiz Gonçalves, a visita chegou até tua igreja, só que a recepção está despreparada. Ela não estava esperando que uma pessoa perguntasse, aqui é a igreja do Luiz Gonçalves? Então ela simplesmente falou, não, aqui não é a igreja do Luiz Gonçalves, aqui é do pastor Felipe. E a visita foi embora. Olha como a gente pode estar perdendo uma pessoa e a vida dessa pessoa pode estar em jogo por causa de uma recepção mal informada ou mal organizada. Então, qual que é a tua função, líder? Vai lá e converse com a tua recepção. Olha, tem muita gente que chega até nossa igreja por convite da TV Novo Tempo. Se a pessoa chegar lá, aqui é a igreja do pastor Luiz Gonçalves? Sim, é claro, aqui é a igreja, pode entrar, ele faz parte da nossa igreja, ele mora em outra cidade, logicamente, trabalha lá na televisão, mas aqui está o pastor fulano, seja bem-vindo, já coloca uma pessoa do lado, já senta e já recepciona essa pessoa. Então você, líder de comunicação, pode estar ajudando essa equipe para que a gente possa trabalhar de uma melhor forma possível e receber essas pessoas que a gente às vezes está perdendo. Para isso, líder de comunicação, você precisa ter a tua igreja identificada. Você tem que ter o logotipo da igreja. Se não tiver, peça para um pintor fazer a pintura lá. Você pode baixar da internet o logotipo oficial que está aí na tela. Se você quiser uma coisa um pouquinho mais bonita, entre em contato com a associação. A associação fornece esse tipo de material em ACM, bem bonito, padronizado, para colocar aí na fachada. Então você precisa ter identificado a tua igreja. Senão como as pessoas vão saber que é aí uma igreja adventista? Além disso, você precisa ter na tua igreja o logotipo da Novo Tempo, para que as pessoas saibam que a Novo Tempo é da igreja adventista. Então precisamos identificar o logo da igreja adventista e logotipo da Novo Tempo um pouquinho menor, 60% do tamanho do logotipo da igreja. Eu queria dar um destaque especial aqui a duas igrejas. Essa igreja é no Mirinzal. Olha como ficou bonita.
Ela foi inaugurada ano passado, uma fachada linda. Isso chama as pessoas, isso atrai. E olha lá como está muito bem identificado. O logotipo lá no centro, bem bonito, padronizado. E lá do lado, 60% do tamanho, está o da Novo Tempo também. Parabéns aos membros dessa igreja. Eu sei que tem muitas igrejas bem identificadas que sirva aí de motivação para outros também. Olha essa igreja aqui em São Luís, nos Vinhais, também inaugurada há pouco tempo. Bem bonito também, identificado com o logotipo da igreja e da Novo Tempo também. Então, resumindo, irmãos, essa parte, você precisa ajudar os recepcionistas, você precisa ajudar na identificação da tua igreja também, para que a gente tenha tudo padronizado. E último ponto, para a gente fechar com essa parte aqui, você, líder de comunicação, precisa coordenar as cerimônias da igreja junto com a liderança. Ou seja, o comunicador deve colaborar em todos os eventos da igreja. O que significa isso? Então você precisa estar lá na comissão de nomeações, ajudando nas estratégias, e quando vai acontecer algum evento na tua igreja, tem que estar junto, organizando, ajudando, para que tudo aconteça da melhor forma possível. Muito bem, essas foram algumas das funções do diretor de comunicação. Espero que você tenha entendido, possa colocar em prática aí nesse ano de 2020, aí na tua igreja. Se você tiver alguma dúvida ainda, vamos deixar nossos contatos para que você possa falar com a gente. A gente está deixando o manual disponível também em PDF para que você possa conhecer um pouquinho mais sobre algumas funções do comunicador e muitas outras informações que você tem aí no livro, no guia do diretor de comunicação. Nesse momento, então, a gente vai ficar agora com a Jaqueline. Ela vai falar um pouquinho de como dar um anúncio, vai levantar algumas perguntas importantes e respondê-las também para que você possa trabalhar melhor aí, desempenhar melhor a tua função, dando um anúncio eficaz e eficiente aí na tua igreja. Olá, seja bem-vindo ao treinamento de comunicação. O assunto que nós vamos falar é algo muito importante nessa área, que são os anúncios. E tudo que nós vamos estar falando está baseado nesse livro aqui, que é o Manual de Comunicação, feito especialmente para você, comunicador. Nós vamos estar disponibilizando em PDF, ok? Consulte seu pastor, que com certeza vai ser muito útil para você nessa área. Uma pergunta que eu tenho para fazer. Em que momento do culto que a gente deve anunciar? Essa pergunta é muito importante porque vai te ajudar a atingir o maior número de pessoas se você anunciar no momento certo. O manual diz o seguinte: o momento mais importante da comunicação acontece na apresentação dos anúncios, que é antes do serviço litúrgico de sábado. Sem este recurso, o trabalho da comunicação será incompleto e ineficaz. Este espaço é vital e tem de ser considerado por todos como uma ocasião solene. Então, qual seria o momento certo? Antes do serviço litúrgico, ou seja, antes a plataforma entra e você, antes de começar, né, o culto propriamente dito, o momento de louvor, o hino inicial, você vai e dá os anúncios, porque nesse momento a maioria das pessoas já estará dentro da igreja. Os professores de escola sabatina, que são das crianças, né, já vão estar todos ali. Então fica bem melhor para você atingir o maior número de pessoas, certo? Próxima pergunta. Quanto tempo deve durar o anúncio? Isso é importante. Tem gente que fica falando, às vezes fica 20 minutos, 30 minutos e às vezes nem alcança o objetivo, porque falou tanto que a pessoa até esquece o que era o anúncio. Mas o ideal é que seja no máximo 5 minutos. Cada anúncio de departamento tem que ser curto e objetivo. A gente já vai dar algumas dicas de como fazer isso, tá bom? Quem deve dar o anúncio? Isso é algo também importante. Será que todo mundo pode chegar e dar o anúncio? Cada departamento vai lá. Então, se o departamento de jovens tem que dar um anúncio, ele pode subir e falar? E o Ministério da Mulher? Aí ele também vai e dá o seu anúncio? Será? Vamos ver? Quando os anúncios são tratados de modo esdrúxulo, com improvisações, participações indevidas de outras pessoas, fato que provoca a falta de credibilidade no serviço dos comunicadores,
interferências de anciãos e pastores e humor duvidoso e inapropriado, a atenção dos ouvintes se dispersa e a comunicação perde a sua eficácia, provocando inclusive a irreverência. Isso é algo que o manual nos diz. Quem deve dar os anúncios são os comunicadores, são as pessoas responsáveis, ou seja, você que é comunicador. Ah, mas eu não sei falar muito bem, eu não gosto, eu peguei essa área porque eu me preocupo, quero que as pessoas saibam, né? Mas eu não sou bom para falar lá na frente, eu não sou boa para falar lá na frente, não tem problema. Você, como responsável, você pode pegar alguém que saiba falar, mas o importante é que seja só aquela pessoa, ou duas pessoas, como a gente vai estar falando agora para você. A gente vai dar essa dica. Ó. Como deve ser dado o anúncio? Então, olha só. O ideal é que os anúncios sejam apresentados por um casal com boa dicção, clareza, domínio da oratória e voz agradável para os anúncios. Mas nada impede a presença de 2 homens ou 2 mulheres com diferentes timbres e tonalidades, fatores que capturam a atenção da congregação. Esclarece-se que a apresentação dos anúncios é de natureza privativa ao Departamento de Comunicação, não se permitindo a presença durante o serviço de outras pessoas, porque tais atitudes descaracterizam e prejudicam o trabalho. Então, isso é muito importante, que você converse com os outros departamentos e explique para ele com jeitinho que esse momento, que é o momento dos anúncios, é do seu departamento. Então, que você será o responsável por dar os anúncios. É complicado, porque às vezes tem alguns irmãos que gostam de ir lá na frente, pegar o microfone e dar o anúncio. Mas se por acaso isso acontecer, você não pega lá e vai brigar e tirar satisfação na hora com o irmão. Lógico, a gente tem que ter paciência. Mas depois, aos poucos, com jeitinho, você chama o irmão e explica, ou chama a irmã e explica. Porque sempre tem aquele que gosta de, não deu o anúncio direito, deixa eu ir lá explicar, deixa eu dar meu anúncio do jeito certo e tal. Mas é complicado, a gente tem que ter calma, tem que ter paciência, mas tente aos poucos ganhar o seu espaço e ficar você o responsável pelos anúncios. Ou, claro, colocar um casal, né, como a gente deu aqui a sugestão, ou 2 homens e 2 mulheres, fica mais dinâmico e chama muito mais atenção dos irmãos que estão ouvindo. Mas todo o anúncio tem que ser dado? Será que todo o anúncio eu preciso ir lá na frente para falar? Você, como responsável do Departamento de Comunicação, nem por isso você precisa estar indo para todo o anúncio. O interesse geral e o interesse específico. Existe uma diferença. Você não precisa dar o anúncio do interesse específico, mas do interesse geral, sim. O interesse geral é aquele que abrange a maioria da igreja. Por exemplo, o retiro espiritual. É um anúncio que tem que ser dado, porque toda a igreja se interessa e toda a igreja precisa participar. Mas o interesse específico já é diferente, que o interesse específico é, por exemplo, reunião de anciãos. Quantos são os anciãos na igreja? No máximo 5, 6, né? Acho que por aí. Você acha que precisa ir lá na frente para anunciar que vai ter reunião só com os anciãos? Não, mas você pode pegar e ir em cada um deles e dizer, irmão, hoje tal horário foi convocado uma reunião contigo, certo? Pronto, o irmão está sabendo e você não precisa ocupar esse espaço lá na frente, que seria um tempo importante para o culto, dando esse anúncio. Então, você precisa ter mais ou menos a ideia do que falar, o que é interesse geral e o que é interesse específico. Se é algo para poucas pessoas, você não tem necessidade de avisar em público, tá bom? Vamos lembrar disso aí. E quem deve buscar essas informações? É você do Departamento de Comunicação ou seu associado. Vocês devem ir atrás das pessoas antes do sábado. Não espere que os irmãos cheguem de última hora com um papelzinho, por favor, dá esse anúncio para mim. Sabe o que acontece quando os irmãos entregam de última hora? Você não consegue, às vezes, nem saber direito o que está escrito, você não sabe as informações completas do assunto, e aí você se perde. E olha, uma dica muito importante. Eu vou falar para vocês algumas perguntas que devem ser respondidas para dar um anúncio completo, um anúncio eficaz. Preste atenção nessas perguntas. Primeiro, quem
Quem está pedindo? Quem está dando o anúncio? Quem quer que você avise? Quem seria o departamento? Então, vamos usar como exemplo o retiro espiritual que está chegando. Quem está convocando? Então, nós falaremos o departamento de jovens, certo? Geralmente é o departamento de jovens que organiza o retiro espiritual. Então, o departamento de jovens, tá aí. O quê? Segunda pergunta. Retiro espiritual. Então, o retiro espiritual seria a resposta para o quê? O retiro espiritual, que nesse ano é tudo por ele. No tema, tudo por ele. Próxima pergunta. Onde? Então, onde vai ser o local do retiro espiritual? Quem chamou? Departamento de jovens. O que vai acontecer? O que? Retiro espiritual. Onde? Ah, vamos lá para Barreirinhas, nos Lençóis. Sonho, né, gente? Todo mundo fazendo um acampamento, o retiro espiritual lá perto do Rio Preguiça e tal. Então, onde vai acontecer? Você dá as informações. Quando? Quando é muito importante, porque você precisa dizer para a pessoa exatamente quando vai acontecer para ela poder se organizar para poder participar. Então, quando? Ah, vai ser de 21 a 24 de fevereiro. Não sei, né? Eu não sei direito qual vai ser a data, mas vamos fazer de conta que é essa data. Então, 21 a 24 de fevereiro, tá bom? Já temos a data. Por quê? Lembre de falar um motivo especial, assim, para chamar a atenção dos irmãos. Então, irmãos, vai ser importante porque nós vamos estar nos retirando, né, da bagunça, para a gente poder estar um pouquinho mais em contato com Deus. Vai ser muito bom para os jovens, para você, irmão, para as crianças, vai ter piscina, vai ter isso, vai ter aquilo. E aí você dá os motivos, dá o porquê de que o pessoal precisa comparecer, precisa participar, para que eles fiquem empolgados. Outra pergunta seria, como? Como vai ser? Vai ser em barracas? Você precisa levar lençóis? Precisa levar travesseiro? Vai ter um local para dormir com apartamento? Vai ter um alojamento? Como você vai chegar lá? Precisa de transporte? Vão ir de ônibus ou é para ir cada um por si? Essas explicações você precisa saber também. Então, como que vai ser? E a outra pergunta seria quanto? Tem algumas informações, alguns anúncios que você precisa dar valor, como o retiro espiritual, por exemplo. Retiro espiritual você precisa dizer quanto é, até porque os irmãos precisam se planejar. Às vezes uma camiseta, né, do Ministério da Mulher, do Ministério Jovem, também precisa dar o valor. Então, por isso que você acrescenta essa pergunta, quanto? Com essas 7 perguntinhas, você tem um anúncio completo. Você não precisa de mais nada para ter uma informação completa. Anote essas perguntas, porque elas vão ser muito importantes para que você dê realmente um anúncio eficaz e rápido. Você coloca cada uma das perguntas, dá a resposta de cada uma delas e pronto. Você já tem um anúncio rapidinho para você anunciar na igreja e não esquecer de nenhuma das informações que são importantes, ok? E agora, qual é a melhor forma de anunciar? Nós temos algumas opções. Tem boletim, tem apresentação em vídeo, tem PowerPoint, tem o mural, tem falando na frente. Qual você acha que é a mais importante? Qual que é a melhor forma? Você tem que ver e conhecer a sua igreja, mas lógico que falar na frente sempre vai ser o mais eficaz. Tem muitos irmãos que através do boletim eles não sabem ler. Um vídeo, às vezes, eles não conseguem ouvir direito, principalmente se é um irmão idoso, né? Aí fica um pouco complicado. Mas, se você dá o anúncio lá na frente, fala com dicção apropriada e tal, o irmão vai conseguir entender melhor. Então, sempre falar na frente vai ser a forma mais eficaz. Mas nada impede que você use, juntamente com o anúncio lá na frente, o boletim, um PowerPoint, como a gente está falando aqui. Eu estou usando o PowerPoint para te ajudar a lembrar, para te ajudar a prestar melhor atenção e associar melhor as informações. Então, com certeza, você pode utilizar os meios juntos. Não precisa ser só falando na frente. Você pode usar essas outras ferramentas para te ajudar a dar um anúncio melhor. Algo muito importante que você não deve esquecer e não deve deixar de lado é o mural.
O mural é muito importante para que você coloque informações, os cartazes, os anúncios, retiro espiritual. Tudo que você for dar o anúncio lá na frente, você pode reforçar no mural. Deixar ele bem bonito, bem organizado, vai chamar a atenção da igreja e é uma forma de ajudar a reforçar as informações que foram dadas nos anúncios, tá bom? Uma dica importante também é, quando você vai dar os anúncios ou você vai anunciar alguém, você precisa prestar atenção para não falar errado. É muito chato quando você é convidado para estar num local ou quando vem alguém de fora e você não se informa direito do nome e fala o nome errado. A pessoa se sente constrangida. O visitante, a pessoa que está ali, se sente constrangido. Você quer apresentar o presidente da igreja e você fala o nome dele errado, a pronúncia errada, a pessoa se sente mal. Então o importante é você ir rapidinho, falar com a pessoa antes. Olha só um exemplo. Nomes ou termos estrangeiros devem ser redigidos conforme a pronúncia. Assim, o apresentador não corre o risco de errar, engasgar, gaguejar ou tropeçar nas palavras. Então vamos fazer um exemplo aqui, ó. A esposa do pastor de Morro Alto. Como que é o nome dela? Está escrito Diane, só que se fala Daiane, porque ela é estrangeira. O sobrenome está escrito Meister, mas se fala Meister. A esposa do pastor de Morro Alto, que é Daiane Meister, promete surpreender as irmãs que comparecerem ao encontro do Ministério das Mulheres. Pronto, você falou o nome dela certinho, porque você teve o interesse de ir atrás e perguntar. Isso é muito importante. Faça isso sempre que você for dar um anúncio e falar o nome de alguém, porque a pessoa que está sendo anunciada também vai se sentir importante, vai achar, puxa, que bacana, olha esse comunicador, como ele se importa, né? Ele falou o nome corretamente, e a pessoa vai achar que vocês são bem organizados, que vocês fazem um trabalho bem feito. E lógico que nós temos que fazer o nosso melhor para Deus. Então é importante a gente fazer as coisas com tempo, organizadas e sempre fazendo o melhor para Deus. Antes de você dar os anúncios na igreja, uma dica importante é que você coloque algo para que os irmãos saibam. Está chegando a hora do anúncio. E tanto as crianças como os irmãos já fiquem em silêncio para prestar atenção. Então, em vez de você ficar lá, irmãos, eu vou dar o anúncio, por favor, silêncio e tal, porque é tão chato isso, né? Você quer dar um anúncio e o pessoal conversando? A gente vai dar aqui uma dica, que é um vídeo. Esse vídeo, ele tem no máximo 1 minuto, mas ele já chama a atenção por você. Então você não precisa fazer essa tarefa, você só precisa colocar o vídeo que os irmãos já vão assistir e eles já vão ficar sabendo que chegou o momento dos anúncios. Então é muito prático, bem bacana e é uma forma eficaz de você chamar a atenção sem ser rude com eles. Vamos prestar atenção aí no vídeo, assista que eu acho que vai ser muito útil. E esse vídeo vai estar disponível para vocês. Consulte seu pastor e pegue o vídeo, tá bom? Vamos lá? Olá, seja bem-vindo à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós somos do Departamento de Comunicação e estamos na Casa de Deus. Tenha reverência. É hora de desligar os seus aparelhos eletrônicos. Conversas paralelas podem atrapalhar o bom andamento do culto. Cuidado para não dormir. Deixe os chicletes e as comidinhas para um outro momento. Ei, crianças! Esse recadinho também é para você. Sente do ladinho do seu responsável. E não esqueça, Jesus te ama muito. Um bom culto para todos. Viu que vídeo bacana? Com certeza vai ser muito útil para você aí na sua igreja. Se você já conhecia e já está utilizando, parabéns! Que Deus te abençoe, que você possa fazer o seu melhor aí no ano de 2020, que dê tudo certo no seu departamento e na sua vida. Agora, nós vamos ficar com uma palestra com Bruno Mesquita, que é o nosso diretor de arte aqui da Associação Maranhense. Se você precisar, tiver alguma dúvida e quiser falar conosco, meu contato está aí, tá bom? Fique à vontade para falar com a gente
nós vamos estar aqui à disposição de vocês. Um abraço, tudo de bom! Obrigado, Jaque. Você, comunicador, acabou de ver algumas informações muito importantes que ela passou. E essas informações foram feitas através do PowerPoint. Mas você também pode passar através dos boletins, usar também o Instagram e o Facebook, não só para anunciar os eventos da sua igreja, mas também levar o Evangelho. E aí eu tenho algumas dicas para vocês usarem, como tipografia, cores. Você sabe um pouco disso? Eu vou tentar resumir da forma mais fácil para você compreender. No começo você pode achar um pouco complicado, mas depois eu juro que vai fazer sentido. E eu espero que realmente essas dicas ajudem você aí na sua igreja. Primeira coisa que eu lhe pergunto, tipografia. Você sabe o que é tipografia? Resumidamente, a tipografia é tudo que tem letras, números, sinais de pontuação, acentos. E elas podem ser, aqui no exemplo na tela você pode ver com serifa, sem serifa, elas podem ser cursivas, que parecem com a escrita à mão, ela pode ser forte, ela pode ser divertida, leve. Você é acostumado aí no Word, no PowerPoint, que você faz os seus anúncios, o boletim, procurar as fontes que você chama, né? Aí tem a Arial e tem as outras. Então essas são as tipografias que você pode usar. E você deve ver as diferenças, como eu mostrei aqui. Para que eu vou usar? Ela deve ser leve, ela deve ser forte, ela deve ser divertida. E aí vem um ponto importante. Qual é a voz que você quer transmitir? E devemos levar em consideração, na hora de escolher essa família tipográfica, a fonte que você conhece, é escolher qual a voz que ela vai ter. Como assim a voz, a letra, a fonte vai ter voz? Se você vai fazer um anúncio para o Ministério da Mulher, o Ministério da Criança, o Ministério do Jovem, todo departamento tem uma cor ou então uma forma de trabalhar. Então você tem que se preocupar com isso. Você deve perceber para quem será. Por exemplo, nesse exemplo aqui, está preto e branco. Mas só a forma de como você vai usar, qual foi a fonte que você escolheu, já vai fazer um pouco mais de diferença. Aqui, por exemplo, para mulheres, na sua opinião, qual fica melhor para você usar se for fazer um cartaz, um anúncio para o Ministério da Mulher? Com certeza você escolheria a segunda opção, né? Porque é mais leve, mais delicada. Então, são as mulheres. Se fosse desbravadores, você já pode procurar uma pegada mais de aventura, né, mais radical, se for um retiro, um acampamento. Então você deve se preocupar com isso. Você também tem que se preocupar com isso bem aqui que está na tela. Você consegue entender o que está escrito? Vou dar aqui uns 3 segundos para você tentar decifrar. Tá difícil, né? Você tem que se preocupar com a legibilidade, que é o que não está acontecendo aqui. Você tem que se preocupar e estar atento que na sua igreja existem idosos, pessoas que usam óculos, pessoas que às vezes não enxergam de perto ou de longe. Você tem que levar isso em consideração quando for fazer os seus materiais, principalmente nos slides, no PowerPoint, para os seus anúncios. Você tem que saber que as pessoas elas devem olhar, ler e entender. Se os anúncios são em 5 minutos, as suas imagens têm que ser em 3 segundos. A pessoa tem que olhar e entender o que você está mostrando. No exemplo aqui na tela, assim as coisas ficam chatas e o leitor pode acabar achando que você cometeu algum erro, já que não há distinção clara entre as fontes. Além disso, também não fica visivelmente atraente. Já assim fica bem melhor. O título fica com uma fonte visivelmente diferente do texto corrido e chama a atenção do usuário. Com um título interessante e parágrafo inicial que prende a atenção, a pessoa sente vontade de continuar lendo. Não foi isso que aconteceu agora? Você tem que se preocupar que a pessoa tem que ter o interesse de olhar e entender. Como os anúncios, o boletim, o Instagram, o Facebook são instantâneos, você tem que passar aquela mensagem rápida, você tem que se preocupar se as pessoas irão ler, entender e se interessar com o seu anúncio. Então a segunda opção aqui ficou mais até melhor para a pessoa entender, a pessoa querer ler. Faz sentido? Aí você me pergunta, onde é que eu encontro essas tipografias, essas fontes? Que no meu computador tem poucas, eu preciso de mais. Você mostrou algumas aí, diferentes, onde eu posso encontrar? Aí eu posso dizer onde
você pode encontrar. Tem alguns sites bem conhecidos, por exemplo, esse da fonte.com, que você pode justamente, no menu inicial lá em cima, tem escritas, que é cursiva, aí tem divertida, tem display. Você vai procurar de acordo com o que você deseja fazer. Assim também esse fonteskirro.com, você também pode procurar, lembrando que todos esses sites que eu estou passando para vocês, todos são gratuitos. Vocês podem baixar, instalar no seu computador e começar a usar nos programas de vocês. Também tem o 1001fontes.com. Aí você pode ir baixando e testando, lembrando que algumas fontes não têm acentos, né? Algumas só tem em letras maiúsculas, que a gente chama de caixa alta. Então você tem que se preocupar com isso. Baixa e vai testando. Você vai testando e vai aprendendo a mexer. É assim. Tenha curiosidade de ir testando e você vai ver que vai facilitar depois. Agora, um tema que chama muita atenção e é um pouco complicado, é um pouco difícil, mas eu vou tentar fazer novamente aqui de uma forma bem simples, é sobre cores. Existe um estudo bem elaborado, existem até graduações somente e pós-graduações somente para esse assunto. Então eu vou tentar resumir. Nas cores existem as cores frias e quentes, que a gente chama de temperaturas da cor. E aí pergunta, Bruno, mas para que serve isso? Eu dou só o anúncio no sábado, eu faço então só um boletim, e primeiro não diga só isso, só faço isso, só uma arte. Deus sabe que te escolheu para fazer o melhor. Então, nos mínimos detalhes, faça o seu melhor. Por isso, dando essas dicas. Então, no final dessa palestra, eu espero que vocês peguem essas dicas e vá procurando no YouTube depois, estude um pouco para que você possa fazer melhor o seu trabalho. As cores quentes e frias são muitas vezes usadas para causar sensações diferentes nas pessoas. E aí algumas sensações, algumas marcas fazem isso. Por exemplo, nesse filme que é bem conhecido, eles usaram cores frias. As cores frias, geralmente que vai do azul ao verde, elas são associadas ao gelo, à água, e criam sensações de calma, de frescor, tranquilidade. Então aí vocês percebem que eles usaram essas cores porque no filme se passa o quê? Água, gelo, frio. Então são coisas pequenas que fazem diferença. Por exemplo, nesse aqui, é um filme de ação, um filme que tem muita explosão, é uma questão de guerra. Por que eles usaram essas cores? Porque o vermelho para o amarelo são as cores quentes, que dá essa sensação de calor, sol, fogo, que é o caso que está aqui atrás deles. Então, tudo isso é estudado, porque tudo isso tem um porquê. Aí, a questão da sensação, da temperatura, quentes e frias, eu lhe pergunto, nessa imagem agora, RGB e CMYK, você sabe o que significa? Eu creio que você já deve ter percebido que às vezes você pega um material na internet, ou do WhatsApp, ou na internet, e aí você vai imprimir e a cor que você via na tela é diferente da impressão. E aí você fica, essa impressora está com problema. Mas nem sempre é a impressora. Às vezes é a imagem. Porque existe essa diferença. Esse CMYK, se você reparar aqui na arara, a primeira parece que é um pouco mais lavado. Dá para perceber? As cores parece que são mais lavadas, né? Um pouco mais sem vida. Essas aí são as CMYKs. São as cores que a impressora enxerga. E elas são cores pigmentos, tinta. Já o RGB, você percebe que ela tem um pouco mais de brilho. Esse RGB é o que você olha na tela do seu celular, na tela do seu computador, no projetor. E essa é a diferença. E você, quando for imprimir, se você mexe com algum programa como o Photoshop, Illustrator ou outros, você tem que estar atento nisso. Porque na impressão vai sair diferente se você usar errado. Então lembre-se, RGB é para tela de celular, para projeção. CMYK é para impressão. Resumindo, é isso. Tá bom? E aí tem as teorias das cores que a gente fica assim, é tanta cor, eu não sei usar, como é que eu posso harmonizar essas cores? Existe esse círculo, que ele é conhecido como círculo cromático, que ele ajuda as pessoas que trabalham nessa área e pode te ajudar também. É você mesmo, pode ajudar você a trabalhar um pouco nessa questão.
Você pode usar isso não só nas artes gráficas, mas você pode usar até na decoração da sua igreja, na programação, nas roupas. Como assim? Tá falando nisso? Em todo material. Pode ser roupa, pode ser cenário, pode ser iluminação ou até o material gráfico, você pode usar essa harmonização de cores. E aí esse primeiro aqui são as análogas. O que são essas análogas? É uma combinação com 3 cores, e essas 3 cores são vizinhas nesses círculos cromáticos. Então você pode reparar que do azul vai ao roxo, e elas são próximas. E aí você pode seguir o amarelo ao verde, ou o verde ao amarelo, vai dar a mesma coisa. E existem as complementares, que elas são contrastantes, elas se encaixam, se harmonizam, só que no círculo cromático elas estão ao extremo. Por exemplo, o amarelo está no extremo desse roxo. Então você percebe que mesmo elas distantes, mas se você usar elas nas suas artes, você pode estar fazendo uma harmonização bem legal também. Existem as tríades também, que já são a combinação de 3 cores, dessa mesma forma, opostas, só que elas, mesmo se contrastando, elas vão ser harmonizadas. E aí você ficou assim, não entendi nada. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos para ver se fica mais claro. Esse primeiro exemplo aqui, desse site, eles estão usando a combinação análogas, que são o quê? As vizinhas. Percebe que eles estão usando o verde até o laranja. Um pouquinho, na verdade, do amarelo. Então, você percebe que são cores diferentes, mas elas conversam entre si. Nenhuma está chamando mais atenção que a outra. Elas estão harmônicas. Então, você percebe que agora faz sentido o porquê dessas coisas que eu estou lhe mostrando. Esse aqui são as complementares. Lembra que eu disse que são 2 cores opostas? Essas aqui esse exemplo de complementar, são as mais conhecidas. Você vê muita empresa, muita marca usando azul e laranja. E aí lembre-se que você pode reparar que nas artes eles usam os brancos também, porque o branco dá aquele espaço para suspirar, porque já pensou fosse tudo azul e laranja desse tom? Você não ia conseguir enxergar muito tempo, ia ficar incômodo, mesmo elas se combinando. Então tem esse cuidado também. Por exemplo, nesse tríades aqui, são 3 cores bem fortes que chamam a atenção, mas ao mesmo tempo elas estão combinando. A pessoa está usando aqui, a pessoa da arte usou o branco para dar esse intervalo, esse descanso que eu posso falar assim para você. O descanso, o suspiro. E ver aqui que o vermelho ele também, como chama muita atenção, botaram um pouco. Então assim, tenha cuidado, não é porque combina que eu vou usar tudo de uma vez, tudo forte. Tenha esse bom senso. E agora, onde é que eu acho essas ferramentas que possam me ajudar? Porque você falou aí, falar é fácil, você entende. Não, você também pode achar um insights para entender um pouco mais sobre isso. Por exemplo, tem um colors.co, tá? É CO mesmo, não é com. Lá você pode pegar essas paletas de cores, lá eles dão para vocês algumas cores já pré-prontas, ou você pode criar algumas para você usar na sua arte. Tem esse também, color.adobe.com, que tá vendo aqui o círculo cromático que eu acabei de mostrar para vocês? Você pode procurar lá, análogas, tríades, e você vai colocando e vai dizer, realmente, Bruno falou isso, ó. Clica no site e vai arrastando e vai vendo as cores. Isso é bem legal. Você vai começar a compreender e a perceber, por exemplo, no nosso material aqui também, tem as cores. Aí você fica perguntando, por que essas cores ficou tão legal, mesmo elas sendo diferentes? Tudo isso tem essas teorias, então eu acho bem legal você procurar saber um pouco mais. Antes de falar o outro assunto, eu tenho uma dica também. Se você é comunicador e a sua área não é mexer em computador, em celular, você também pode chamar um jovem que está na sua igreja aí, sabe mexer no Photoshop, no Illustrator, até no PowerPoint, por que não no Paint? Use todos os recursos que você tem. Nós sabemos que a nossa igreja, algumas igrejas podem ter mais recursos, outras não. Use a sua criatividade, use o que você tem. E se você tem alguém que sabe mexer no computador, sabe fazer algumas coisas no PowerPoint, ou Photoshop, no Illustrator, no Corel, chame essa pessoa para ajudar você, coloque ela na equipe. Você não tem a obrigação de estar fazendo tudo também. Essa parte da arte, você pode colocar essa pessoa para te ajudar.
E uma coisa muito importante também que a gente vê é sobre a questão de imagem. A gente vê alguns anúncios que as pessoas fazem isso bem aqui. Você já percebeu? A pessoa pega uma imagem quadrada ou retangular e quer colocar na tela da projeção. E aí você percebe que ela está distorcida. Isso é um dos erros muito grave, porque você percebe que a pessoa está distorcida, a parte das letras não estão boas também para ler. Tomem cuidado. Lembra que eu falei da leitura, legibilidade? Você tem que se preocupar com essa questão também. Então, nunca distorça a imagem para caber na tela, para encher a tela, porque pode, como está falando aqui, distorcer. Não tem outra coisa para falar. Desarmonia também. Você já viu na sua igreja aí um PowerPoint, então aqueles anúncios de retiro ou de passeio, e aí colocam um monte de cor, um monte de informação, e os irmãos ficam procurando aonde é, quando, por quê, porque eu não estou entendendo isso. Você tem que ter noção de que as pessoas, como eu falei, olhou, entendi. É o Retiro Espiritual 2020. O valor é tanto, vai ser aqui, tal. Então, assim, tenha essa preocupação. Às vezes, menos é mais. Então, tomem cuidado para não encher de muita informação, e muita informação chega lá e acaba não tendo informação, porque ninguém entendeu. Imagens também sem qualidade. Cuidado com as imagens que vocês vão usar. Principalmente, às vezes, fotos e imagens recebidas do WhatsApp, ela já perde a qualidade. Então, procure na internet imagens que tenha a ver. Você lembra da letra que eu disse? Se vai fazer um anúncio para o Ministério da Mulher, coloca uma letra mais leve, uma letra mais delicada. Então, vou fazer algo para o Ministério da Mulher, vou procurar o que tem a ver. Vai ser um retiro, vai ser um encontro, eu vou procurar uma imagem que vai se encaixar com as informações. E, principalmente, de qualidade. Aí algumas dicas que eu posso dar para vocês é aonde vocês acham imagens de alta qualidade e gratuitas. Olha que legal. Você não precisa pagar por elas. A primeira é o Flickr.com. Esse Flickr.com, você pode procurar a imagem, por exemplo, pessoas sorrindo, mulher, adoração. Você vai escolhendo a palavra para procurar. Outra dica importante, procure as palavras em inglês. A quantidade de imagens vai ser maior do que em português, porque esses sites, praticamente todos que eu vou mostrar para vocês, eles são em inglês. Então, procure em inglês. Não sei inglês, lá no Google Tradutor, coloca como é que escreve flow, como é que escreve mulher. Vai lá e procura. Vai fazer sentido agora. Aqui, por exemplo, no anúncio aí que eu estou falando do Ministério da Mulher, eu coloquei aqui a flor, e aí ele vai procurar para mim aqui todas as flores que eles têm, só que eu quero algo específico, e isso é bem legal, por isso que eu preciso mostrar para vocês. Lembra lá da questão das cores? Então eu já escolhi as cores que vai ser a arte, vamos colocar esse pink com esse ciano. Ele vai procurar para você automático as cores que você escolheu. Olha que legal. E aí você pode ir colocando, procurando as cores, ele também tem a opção de procurar os tamanhos, e isso é bem legal para você usar. Então você vai procurar as cores ou vai procurar uma imagem que tenha a ver com a sua arte. Outro site também que você pode usar é esse que está na tela, Wordplash.com. Lembre-se da dica de procurar em inglês. Ele também é bem legal, bem interessante. A gama de imagens que ele possui é muito grande, então você pode colocar. Esse também, o Pixels.com, você também pode procurar da mesma forma. Todos em cima tem a barrinha para você escrever e procurar. Aí você me diz assim, olha, eu quero começar a fazer essas artes, mas eu não tenho um Facebook e no Illustrator ainda, Corel. Eu posso usar algum aplicativo? Tem um aplicativo, um site bem legal e bem conhecido, que é o Canva.com. Lá você pode procurar se vai ser para Instagram, se vai ser para vídeo, se vai ser para Facebook, você pode escolher e lá vai ter algumas opções gratuitas. Também tem as pagas, mas as pagas você vai ver um sinalzinho de dinheiro lá, umas moedinhas, você vai saber que esse é o pago. Se você tiver orçamento para o seu departamento de comunicação, fique à vontade. Mas você pode, somente com as gratuitas, já fazer muita coisa. Então você pode pegar seu celular, vai lá, procura para baixar o Canva, que ele não tem só a opção no site, mas também
tem para o seu celular e você pode também fazer no seu celular. Uma dica bem legal também que eu percebi durante esses tempos que a gente vai conversando com vocês, comunicadores, às vezes você quer usar uma foto, uma imagem, um símbolo, mas precisa remover esse fundo. E eu trouxe uma dica bem interessante que é o remove.bg. Resumidamente é remover o background, remover o plano de fundo. E aí você pode pegar uma foto e remover esse fundo e usar na sua arte. Porque eu posso pegar assim, eu quero pegar só uma pessoa. Você pode pegar só a pessoa. Não é interessante? Vamos ver aqui no site. Eu vou mostrar para vocês como é fácil fazer. Aí você vai lá, abre o site, remove.bg. Quando ele abrir, na tela principal você vai ver aqui, ele já está indicando aqui essa seta para você carregar a imagem. Você clica para carregar a imagem, ele vai selecionar a pasta para procurar, né? Eu selecionei essa imagem aqui, dessa mulher sorrindo, e ele vai fazer automaticamente, sozinho, ó. Ele vai remover o fundo. Bem rápido, fácil. Você pode colocar essa imagem aqui numa imagem de Feliz Sábado, alguma coisa assim, Feliz Semana. Você pode editar também, ele tem as opções de desfocar o fundo. Você também pode mudar aqui, na cor e colocar uma cor, né? Você pode ir alterando. E depois é só clicar em salvar. Clica aqui para dar um download da imagem e pronto. Lembrando que o site vai te dar essa opção aqui desse tamanho, que ela é boa para redes sociais, Facebook, Instagram. A qualidade já não vai ser tão alta para você usar em painéis, banners maiores. Mas para usar nas redes sociais, WhatsApp, você pode estar usando aí, que ele é bem rápido, prático, para ajudar vocês. Como essa parte é gratuita, que eu estou lhe dando tudo gratuito, a qualidade dele que ele vai lhe dar é para Facebook, Instagram, um PowerPoint. Se você quiser fazer algo para impresso, algo grande, aí já não vai ficar muito legal. Mas você pode usar essa dica aqui para usar nas suas artes. Outra dica legal também que eu percebo é que muita gente fica perguntando como é que eu posso fazer aqueles painéis. Por exemplo, o Retiro aí 2020, tudo por ele está para acontecer aí, está bem pertinho. E aí eu queria colocar num painel grande, que são aquelas folhas A4, que a gente vai colando uma na outra, né? Você sabe o que eu estou falando. Mas aí você fica perguntando como é que faz. Eu tenho um site também bem fácil, que é esse site aqui, desculpa a pronúncia se estiver errado, aqui é Hostgator, alguma coisa assim, e você vai clicar aqui em criar o seu post, tá? E aí ele vai pedir para você colocar a imagem que você deseja. Você pode colocar tanto a imagem no URL, que você já pode carregar, a URL, que você vai pegar a imagem do site, ou você salvou essa imagem, está no seu computador, aí você vem aqui na pasta e procura. No caso aqui, como eu falei do Retiro Tudo por Ele, 2020, eu vou colocar a imagem. Aí você vem aqui, carregar, e ele vai fazer para você a pergunta: quantas folhas você deseja? Aqui, opção A4, a sua impressora geralmente é A4, né, as impressoras que nós usamos. Você vai colocar A4 e você vai dizer se é retrato ou paisagem. Viu como ele já muda? Vamos colocar aqui como retrato e eu vou colocar a sequência de 4 folhas. Então aqui você pode reparar que tem 4 folhas acima e 4 folhas abaixo. Então, um total de 8 folhas vai ser esse painel. Ah, mas eu quero colocar mais. Você pode colocar aqui 6, por exemplo, porque tem que ser maior. Já vai te dar um total de 18 folhas. Tá vendo que interessante? Ele vai te dizendo a quantidade de folhas, como vai ser o tamanho. Isso vai ser bem legal também para você usar nas programações, no Retiro, em qualquer outro lugar. Gostaram da ideia? Então, eu sei que tem muitas outras coisas que eu poderia estar falando, mas, no resumo, para tentar ajudar você a fazer um trabalho da melhor forma possível, é mais ou menos isso. Mas não fique acomodado só com essas coisas que eu falei. Vai na internet, vai no YouTube, tem muitas coisas ensinando essas partes que eu falei. Lembre-se que nós, quando fazemos o trabalho para Deus, temos que fazer para Ele. Né, o tema Tudo por Ele esse ano, então vamos fazer para Ele, tudo por Ele da melhor forma possível.
não para com homens, mas para com Ele, como diz a Bíblia. Eu agradeço a sua atenção e que você realmente possa ser uma bênção nesse ministério.